mais um curso especial para você aqui no Matemática Rapidola e vamos agora de funções vetoriais. Se você não é inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição e deixe aquele seu joinha aí, Rapidola. Olha só, primeira pergunta é, Mura, o que são funções vetoriais? Anote aí na tela. Toda função de uma variável real t definida em um intervalo i que associa um vetor r em função de t do espaço onde nós denotamos essa função, por exemplo, por r em função de t, onde essa função ela é formada por um f de t, um g de t e um h de t, por exemplo. Você pode notar que isso aqui seria como se fosse um vetor, onde você teria a primeira coordenada uma função, a segunda e a terceira sendo funções. Então, é isso que nós chamamos aqui de funções vetoriais. Então, na função vetorial. Um exemplo para você perceber poderia ser assim, uma r em função de t, sendo aqui, ó, aqui a notação de um vetor, ó, 2t à segunda, 4t menos 1 e aqui o seno de t. Aqui seria, por exemplo, x em função do tempo, aqui um y em função do tempo e bem aqui pode ser um v em função do tempo. Você pode chamar também de f, g e h sem problema nenhum. E não precisa ser apenas R, pode ser um F aqui, pode ser um G aqui sem problema nenhum. O importante é que você tenha aqui a sua função vetorial, que é uma função que vai depender dessa variável t aqui, e aqui você vai ter as coordenadas sendo funções. Aqui eu tenho 4t menos 2, bem aqui 4t, 3t menos 2. Então aqui eu tenho uma função aqui vetorial f em função de t. Tem uma outra RT aqui, e pode aparecer não apenas nessa notação de vetores, pode ter nessa outra notação aqui do i, j, k. Não esqueça que i, j, k são vetores canônicos, né? O i é o vetor 1, 0, 0, o j é o vetor 0, 1, 0 e bem aqui o k é o vetor 0, 0, 1. Então, bem aqui eu tenho essa outra notação, mas aqui também é uma função vetorial. Comparando com a primeira aqui seria a minha f, ó. F de t seria t à segunda, a minha g em função do tempo t mais 2 e a minha h seria o número 2 aqui, uma função constante, sem probleminha. Então, essa é a sua ideia inicial de funções vetoriais. Agora, vamos resolver a seguinte questão. Dada a função vetorial r em função de t igual a 1 mais 2t à terceira, 1 menos cosseno t dividido por seno t e t à segunda mais t dividido por t, obtenha, letra A, r de 1 e B, o limite de rt quando t se aproxima de zero. No caso da situação A, basta substituir o número 1 na sua função aqui. Então, vai ficar assim, ó. Na situação A, eu quero saber o r de 1. O que é que eu vou fazer? No lugar do t, vou colocar o número 1. Vai ficar 1 mais 2 vezes 1 à terceira, 1 menos cosseno de 1, dividido aqui por seno do número 1, e aqui vai ficar 1 à segunda mais 1 dividido por 1. E aqui eu vou chegar no resultado direto, r de 1 será, aqui você faz 1 à terceira é 1, vezes 2 dá 2, mais 1, o número 3. Aqui eu vou ter 1 menos cosseno de 1 dividido por seno de 1, assim mesmo, tá? A gente só conseguiria um valor aqui pela calculadora, se você quisesse obter aí um valor aproximado, deixa assim mesmo. Aqui 1 à segunda é 1, mais 1 vai dar 2, 2 dividido por 1 vai ser um número 2. Agora vamos resolver a B, que eu quero saber quanto é que vale o limite da minha RT quando esse t se aproxima de zero. Como é que eu faço limite de funções vetoriais? Você vai calcular o limite de cada um aqui. Vai fazer assim, ó. Vai calcular o limite desse primeiro aqui, que é 1 mais 2t à terceira, quando t se aproxima de zero. Vai calcular, vírgula, o limite do segundo, que é 1 menos cosseno t dividido por seno t quando t se aproxima de zero, e o limite aqui, limite de t à segunda mais t
dividido por t quando t se aproxima de zero. É dessa maneira. Aqui vai ficar lim de RT quando t se aproxima de zero. Vamos lá? Esse primeiro aqui, como é um polinômio, basta você substituir. No lugar do t, coloca zero. 1 mais 2 vezes zero a terceira. Esse segundo aqui, você pode utilizar o teorema de L'Hopital. Por quê? Primeiro, porque eu tenho uma forma indeterminada. Se você tentar substituir, vai zerar em cima, vai zerar embaixo. Olha só, joga zero aqui. Cosseno de zero é 1, 1 menos 1 é zero. Seno de zero é zero. Aí zero sobre zero, forma indeterminada. Então, eu posso usar o teorema de L'Hopital, que é derivar em cima, derivar embaixo. Vai ficar assim, limite, quando t se aproxima de zero, derivada de 1 é zero, derivada de cosseno é menos seno. Menos com menos é mais, seno t. Derivada de seno é cosseno. E aqui você tem, aqui eu poderia, se eu quiser, colocar o meu t em evidência para poder cancelar, mas eu posso usar também L'Hopital. Por quê? Porque se eu jogar zero, fica zero em cima, zero embaixo. Então, eu vou derivar em cima, derivada de t a segunda é 2t, derivada de t é 1 e a derivada de t é 1. Agora sim, eu irei substituir nesses outros bem aqui. Vai ficar assim, ó. Aqui, ó, 0 a terceira vai dar 0. Aqui 0 mais 1 ficou 1. Nesse caso, aqui substituindo 0, vai ficar seno de 0, que vale 0, dividido por cosseno de 0, que é 1. Então, aqui vai ficar 0 dividido por 1, que é 0. E nesse outro caso, quando jogar 0 bem aqui, 2 vezes 0 dá 0, mais 1 vai dar 1. Então, essa aqui é a nossa resposta. O limite desse RT, quando t se aproxima de 0, é esse vetor bem aqui, 1, 0 e 1. Agora, dá uma congelada no vídeo e tente resolver a segunda questão. Considere a função vetorial r em função de t, 2 mais t a terceira i, mais t vezes e elevado a menos tj, mais seno t dividido por tk. Obtenha a letra A, r de 2, e B, o limite de RT quando t se aproxima de zero. Na situação A, eu quero saber quanto equivale o r de 2, ou seja, o r quando t vale 2. Basta substituir. Aqui, ó, está na forma de IJK, mas na verdade o que eu tenho é isso aqui, ó. 2 mais t a terceira, vírgula, aqui t e elevado a menos t, e bem aqui eu tenho seno de t dividido por t. Agora basta você substituir. O r de 2 vai ser quem? Aí você joga 2 no lugar do t. Vai ficar 2 mais 2 a terceira, 2 que multiplica e elevado a menos 2, e seno de 2 dividido por 2. Aqui você vai ter o seu vetor. É importante que você entenda isso, que o resultado, quando você substitui um valor de t, vai ser um vetor. 2 a terceira, 8 mais 2, 10. Então, eu tenho aqui 10, 2 que multiplica e elevado a menos 2, e aqui eu vou ter seno de 2 dividido por 2. Essa é a nossa resposta. Na B, nós queremos saber quanto equivale o limite do meu RT quando t se aproxima de zero. Basta você calcular o limite de cada um quando t vai a zero. Então, vou calcular o limite do primeiro, de 2 mais t a terceira, quando t se aproxima de zero. Se você quiser, você pode fazer separado. Calcula primeiro esse, calcula outro, depois você monta o seu vetor. Aqui vai ficar limite do segundo, que é t vezes e elevado a menos t, quando t se aproxima de zero. E depois o limite aqui de seno t dividido por t, quando t se aproxima de zero. Vamos lá. Nesse primeiro aqui está bem fácil, porque aqui é um polinômio, você pode substituir. Joga zero aqui, vai ficar 0 a terceira, 0, mais 2, 2. Então, esse limite aqui, colocar direto, vale 2. Nesse segundo aqui, basta você também jogar o número 0. Vai ter bronca nenhuma, quer ver? Ó? Jogando 0, vai ficar 0
e elevado aqui a menos zero. E elevado a menos zero é e elevado a zero, que é 1. 1 vezes 0 vai dar 0 aqui, então esse aqui vai zerar. Daqui a pouco a gente coloca. Ah, e esse aqui é conhecido nosso, é limite trigonométrico fundamental. Limite de seno t dividido por t quando t se aproxima de zero, esse aqui é sempre o número 1. Poderia usar L'Hopital também, se você quisesse. Então, aqui, ó, o meu limite de RT, quando t se aproxima de zero, ele foi igual a quanto? A 2, bem aqui 0 e bem aqui o número 1. É esse vetor aqui a nossa resposta. Quer saber mais sobre funções vetoriais? Vou te esperar na próxima aula que vamos falar de domínio. Como é que eu posso fazer para calcular o domínio de uma função vetorial? Te espero aqui no Matemática Rapidola. Ei, ainda está aí? Quer mais conteúdo? Quer assistir mais videoaula? Então acesse a nossa próxima aula aqui no canal Rapidola. E não esqueça, compartilhe as nossas aulas, deixa seus comentários aí e aquele seu joinha parceiro. Desde já, te espero na próxima videoaula.